Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Hoje o tema do vídeo é a respeito de intimidade com o Espírito Santo, como desenvolver a intimidade com o Espírito Santo, quanto tempo leva para ter intimidade com o Espírito Santo, por que nós devemos ter intimidade com o Santo Espírito de Deus e como que a gente faz para discernir se é o Espírito Santo, se não é o Espírito Santo. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu fui batizada aos 8 anos, então eu recebi o batismo com o Espírito Santo, 8 anos de idade. E eu não posso negar que mesmo sem eu entender nada, né, porque 8 anos, 9 anos, eu ia para a igreja, eu era crente e tal, tudo, eu vejo hoje que eu já tinha uma intimidade com o Espírito Santo, uma sensibilidade ao Espírito Santo. E eu já tinha comandos dentro de mim do que fazer, do que não fazer, do que dizer, do que não dizer. Não estou dizendo que eu fui a santa a vida toda porque o Espírito Santo estava em mim, não, porque eu era carne e eu precisava de ter uma instrução muito bem detalhada e pela imaturidade da idade, do cérebro, do entendimento, das situações da vida que aconteceram, eu não entendia muito bem, mas hoje eu vejo que tinha algumas situações que eu já sabia que era a voz dele. Mas, agora adulta, e treinada nisso, vamos assim dizer, treinada em ouvir a voz do Espírito Santo, treinada em profetizar, em ser proposital, no chamado, no dom, no ministério e tal, eu mergulhei de um jeito assim, caí de cabeça no tanque do Espírito Santo, do oceano do Espírito, e hoje eu queria falar com vocês a respeito disso, porque eu sei que é um tema que traz muita dúvida, sobre como que eu sei que é o Espírito Santo falando comigo, como que eu sei que Deus quer que eu faça tal coisa, como que eu sei se eu estou vivendo plenamente o meu chamado, ou se eu estou fazendo qualquer coisa só para fazer qualquer coisa para Deus. Isso é uma dúvida que eu acho que pega muito a nossa cabeça enquanto crente, e eu vejo que eu patinei muito nessa situação, muito nesse tema. E eu achei por bem, e o Espírito Santo achou por bem também, eu começar a falar um pouco sobre esse assunto, porque a vida com o Espírito Santo é a melhor vida que você vai poder ter. Por que isso? Quando a gente aceita a Jesus, ou seja, a gente confessa, fala, eu reconheço que eu sou pecadora, que eu precisava, enquanto ser humano, de uma redenção que só poderia vir de Cristo, o Cordeiro que foi morto por mim, e etc. Aí você recebe esse selo do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a habitar em você. Então Deus, o próprio Deus, porque os três são um, começa a habitar em você. E agora você é o templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo. Você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou, de sentimentos, de feeling. A sua carne começa a viver, você começa a ter sonhos, você começa a ter visões. Tem gente que começa a ver mais o mundo espiritual, a ver coisas, né, às vezes em casa. Isso estou falando do novo nascimento, você é um bebezinho espiritual. E você começa então a embarcar aí nesse oceano, nesse mar de espiritualidade, como as pessoas chamam, e você precisa desenvolver o hábito, senão você vai ficar com esses seus sentidos dormentes. Você precisa ter uma vida de oração, você vai precisar ter uma leitura da palavra muito direcionada, de realmente eu estou entendendo o que eu estou lendo. Você vai precisar pegar a Bíblia ali todos os dias para entender, não só para ler, mas para entender. E aí você cessa todos os ruídos, lê a sua palavra, lê a palavra de Deus. Ali, Espírito Santo, eu estou aqui focada nisso aqui, e eu quero entender, e eu quero mais ainda, eu quero que o Senhor fale comigo, como que isso pode se aplicar para a minha vida, como que mais na frente, ou já desde agora eu posso já começar a frutificar e alimentar alguém, ou dar água do Santo Espírito de Deus para alguém que tenha sede ou que tenha fome. Parece um passo a passo de um método, né, para buscar o Espírito Santo, mas hoje eu entendo que para mim funcionou melhor dessa forma, do que ficar, não, quando Deus quiser ele vai falar, ele vai pegar um negócio, eu vou ficar aqui, não vou servir na igreja, eu vou ficar só vivendo a minha vida normal, vou ler a Bíblia ali, o pão diário, um versículo, amém, de bênçãos e acabou. Você não vai desenvolver nada se você tiver essa conduta de deixa a vida me levar. O mundo espiritual, ele é real, ele é tão real que Satanás, quando vê que você está agora no time de Jesus,
ele vai levantar um monte de coisas para poder desviar os seus olhos, ou então te deixar cego no ambiente espiritual que você está agora. De que forma? Com as distrações. São muitas distrações. E são muitos entendimentos errados. São muitos entendimentos errados de que a gente não precisa fazer mais nada, porque Cristo já pagou, eu já levantei a mão, fui lá na frente. Para que Espírito Santo? Eu já tive conversa com pessoas que estão há muito tempo na igreja e que não faziam questão nenhuma de receber, tipo, de ter uma vida assim, de ter a voz do Espírito Santo dentro dela, falando com ela, orientando ela. A pessoa falou assim, não sinto falta. E eu fico assim, como assim a pessoa não sente falta? Ela não sente falta porque realmente ela nunca teve esse acordar, esse despertar do Santo Espírito de Deus na mente e no coração dela. Porque, gente, uma vez que você recebe Jesus como Salvador e o Espírito Santo está em você, você nunca mais passa a ver o mundo com os mesmos olhos, você nunca mais passa a conviver no meio familiar da mesma forma. Você começa a enxergar as coisas tomando rumos e você sabe que você tem que ter uma intervenção ali do Senhor. Então você está desperto para algo que você nunca se apercebeu antes. Então não tem como, é um caminho muito sem volta. E realmente quem vira aquele que nega, né, um apóstata, é porque a pessoa já, assim, ficou ali durante muito tempo negando, e ela realmente se vira e não quer mais nada com aquilo. Não é sobre isso que a gente vai falar no vídeo hoje. Eu quero falar sobre como buscar realmente a presença do Espírito Santo e como ser sincera diante dele. Você vai chegar todos os dias, de uma maneira muito mecânica, falando com ele. Senhor, estou aqui, essa é a tua palavra, quero que a tua palavra fale comigo, porque a tua palavra diz isso, isso, isso. Bater e vai ser aberto, buscar, todo que busca encontra, todo que pede recebe. Você vai ser intencional, você vai usar a sua boquinha e a sua voz para começar a falar. No começo vai ser um negócio muito mecânico, vai ser algo muito engessado, mas você insistindo e batendo na porta, vai ser aberta essa porta para você, você pode ter certeza disso. Algumas pessoas demoram anos para poder ter esse batismo, né, com o Espírito Santo, ter esse encontro, ter esse trabalhar. E algumas pessoas, o Senhor já busca, já encontra, já prepara, já chacoalha, dá um 360 na vida dela, porque Deus tem propósitos específicos para cada vida, para cada pessoa que está ocupando cada lugar. Então Deus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser. E a gente não tem que ficar perdendo tempo pensando por que Deus não fez antes isso, por que Deus não me encontrou antes, por que Deus não me libertou. Eu poderia muito bem falar assim, por que o Senhor não me libertou da fibromialgia, da enxaqueca, não me curou? Eu não sempre busquei, não sempre tive momento de quarto, não sempre adorei Ele. Até quando eu estava doente, sem conseguir levantar da cama, eu não me prostrava no chão, dobrar, por que Ele não fez antes? Sei lá, porque Deus não quis, porque não era o tempo. Deixa isso com Ele, deixa Deus ser Deus. O que eu quero dizer é, a intimidade com o Espírito Santo é um divisor de águas. Você não vai enxergar as pessoas mais da mesma forma. O Espírito Santo vai te mostrar quem está mentindo. Ele vai mostrar, vai falar com você através de um copo d'água. Ele fala comigo, estou falando das minhas experiências, através de um post, um vídeo, uma planta. Às vezes me vem uma explicação. Eu estou aqui vendo, sei lá, estou num jardim, como acontece comigo. Estou num jardim. Eu tô andando, tem 50 flores, todas as flores do jardim são vermelhas. Do nada me aparece uma flor azul. O Senhor começa a ministrar no meu coração. Com passagens da Bíblia, tá? Passagens da Bíblia, aplicando a minha vida ou trazendo a beleza da própria palavra dele. Ou o Senhor faz você pegar pessoas na mentira. Você pega, às vezes, pregadores que estão falando coisas lá que não são verdade. Ou então você sente um cheiro de coisas diferentes na pessoa, que você sabe que é algo espiritual. Então, a intimidade com o Espírito Santo nos leva para Deus de uma forma muito direta. Ele geme com gemidos inexprimíveis, traduzindo para o Senhor, né? Tudo aquilo que a gente não consegue expressar com o nosso idioma, com a nossa boca. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa. E ele é Deus. Então, assim, vale muito a pena conhecer a pessoa do Espírito Santo, pedir realmente, Espírito Santo, o que eu devo falar para essa pessoa? Eu recebi uma proposta tal, parece muito bom, é isso que o Senhor quer? É lá que o Senhor vai fazer cumprir propósitos na minha vida para o nome de Deus ser glorificado? Ou eu vou ficar lá só perdendo tempo ganhando um bom salário? É lá que eu devo ir naquela casa, visitar aquela pessoa,
sendo que aquela pessoa não está preparada e talvez ela vai me contaminar com as ideias e ideologias dela? Será que eu devo tomar esse medicamento? Será que eu devo fazer coisa tal? Será que eu devo ficar pegando alternativas de tratamento com outras ideologias pagãs? Será que eu devo conversar com esse menino? Será que eu devo conversar com essa mulher? Será que eu devo ver esse filme? Será que esse filme que traz uma ideologia pesada sobre isso vai nutrir o meu espírito? Tudo é uma coisa conversada com o Santo Espírito, e Ele está aqui para fazer essa obra. Ele nos aperfeiçoa para sermos mais parecidos com Cristo, para termos o olhar de Cristo, para termos principalmente amor, compaixão em relação às pessoas, para a gente não condenar ninguém, para a gente ser amável, para a gente ser boa, para a gente olhar com bons olhos, para a gente não emprestar a nossa boca para Satanás, a gente não ser uma pessoa maldizente. Então, buscar o Espírito Santo começa de algo engessado e uma insistência, né, uma persistência, que ele não se nega, ele não vai negar. Porque o Senhor não nega bem nenhum àqueles que o amam. O Senhor não nega. Ele não vai dizer assim, não vou te dar. Ele é pai, e pai não dá coisa ruim para os seus filhos. A gente que é mal dá, né? Pode dar. Mas a gente que é mal, a gente não dá. Imagina Deus, que é Deus. Então, o Espírito Santo, ele está sedento por intimidade. Sedento por intimidade. Porém, a gente precisa ter esse olhar de entender quando que a gente está desviando o nosso ouvido do falar dele. E aí o Espírito Santo começa a falar com você por meio de sonhos. Ele começa a falar com você por meio de visões. E aí você não entende, porque você não está ligado. Porque você está com o seu Wi-Fi um pouco baixo, está com o Wi-Fi desligado. E aí você pode estar perdendo algumas coisas. E você pode estar perdendo de libertar outras vidas, porque você não percebeu a pessoa do jeito certo que você deveria perceber aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Às vezes eu chego na faculdade, e assim que eu entrei na faculdade de Direito, teve uma pessoa lá que o Senhor falou comigo que essa pessoa ia ocupar um cargo tal. Mas a pessoa nem crente é. Mas ela é crescida, cristã, tal, enfim. E é muito forte essa convicção. Então, eu já sei que eu preciso conversar com essa pessoa para que ela chegue a Deus e ela viva intensamente a intimidade com o Espírito Santo. Já teve uma outra pessoa que eu estava dando aula num curso para essa pessoa, era um jovem, e o Senhor me mostrou que aquele jovem tem algum problema com ele. E ele me mostrou, né, que era um jovem problemático, com pecados, e que era uma pessoa que, se, tipo assim, não fosse tratada, ela ia causar problemas ali, no meio dos jovens. Já teve vezes que eu conversei com uma pessoa adulta, casada, que eu estava fazendo aconselhamento junto com meu esposo, e a pessoa, eu fiz uma pergunta, e a pessoa simplesmente mentiu. E o Espírito Santo na hora falou assim, isso é mentira. Meses depois, outras pessoas descobriram que havia mentira, e aí tudo... Mas por quê? Porque o Espírito Santo quer denunciar essas coisas. Não só na vida dos outros, mas na nossa. Para que haja conserto, para que haja reparo, para que haja um arrependimento. Porque, gente, sem santificação, eu não vou ver Deus. O seu pastor não vai ver Deus. O seu líder não vai ver Deus. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. O caminho para ver Deus é a santificação. É a palavra de Deus que fala isso. Então, buscar o Espírito Santo é buscar andar realmente pautado, sabendo que tem a nuvem em cima de você e que você não está saindo fora da nuvem, você não está escapulindo e fazendo por conta própria. Você não está se guiando por si mesmo. Tipo assim, é como se houvesse realmente um cabresto, né? Algo em nós, e ali que está nos guiando, e a gente fala assim, olha, dá licença, eu não quero mais não. Eu que vou, eu mesma, assim, vira pra cá, vira pra... A vida com Deus, ela nem sempre vai ser matematicamente compreendida, nem medida. A vida com Deus realmente é uma doce, como é que eu posso dizer? É uma doce roda gigante. Mas que a gente que vai dar o tom. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não obriga você a ir para o seu quarto, abrir a Bíblia. Deus não obriga você a fazer jejum. Deus não obriga você abrir a boca e declarar bênção sobre o seu marido, sobre
os seus filhos, sobre o seu local de trabalho. Deus não o obriga, ele é um gentleman, né, como diz. Mas ele não deixa de ser santo, puro, justo, um justo juiz que julga de maneira igual todo mundo. Ele não se descaracteriza porque a gente não busca ele. E eu acho que é pior ainda a gente dizer que é pertencente a um Deus, sendo que a gente não anda em conformidade às características do nosso Deus. Então é isso. O Espírito Santo está ávido e sedento para falar através da vida daqueles que se dizem filhos de Deus, mas que ainda não buscam esse relacionamento íntimo com Deus. O dom do Espírito, eu imagino sempre como uma cesta, que é o fruto, né? As pessoas falam frutos, mas é um fruto só com 9 características que são oportunos para alimentar outras pessoas. Principalmente os da nossa casa, né? A nossa pequena igreja, que é a nossa casa. Então nós temos o amor, a paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E o dom da fé. O maior de todos esses dons é o amor. Sem amor, esquece. Deus, ele é amor. Deus, ele é perdão. E o maior de todos os dons é o amor. Não é por acaso. Então, buscar o amor ágape, para ter o amor filéu entre amigos, o amor de Deus, primeiro o amor de Deus, amar Deus acima de todas as coisas. Aí depois a gente ama o próximo como a nós mesmos. A gente horizontaliza aquilo que a gente recebe de Deus. E a gente anda tanto com Deus que a gente começa a ficar igual com aquilo que Deus quer ver em nós, que é as características de Jesus, o Filho de Deus. Isso é muito lindo, parece algo muito poético, mas dá para viver na prática. Senão a Bíblia não ia estar cheia de conselhos. Se limpe, jovem. Como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? É pela palavra. Assim como a corça anseia por águas, a corça ela precisa da água para se limpar, para tirar o cheiro ruim que ela exala e deixa ela presa fácil para predadores. Então, buscar a intimidade com o Espírito Santo não é só para você sair igual, né, uma pessoa, estou vendo isso, ai, aquela visão, aquela coisa. Não, é para a luta, é para a guerra espiritual, que é a terceira coisa. Nas regiões celestiais, para você orar de madrugada, revestido do Espírito Santo, expulsar Satanás da sua casa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São esses o combo da fé. Não tem como você ser cristão e você não ter esse combo. A sensibilidade do Espírito Santo não é só para trazer dinheiro e bênção para sua vida, para te dar o cargo do concurso, para poder te dar mais clientes, para poder você prosperar e você só sair falando. Essa é a parte, mas ela se converge a Jesus para mostrar a glória de Deus, para que pessoas sejam libertas do mundo espiritual, das potestades do mal, dos poderes do mal, que estão aprisionando vidas, mentes cativas a Satanás, ao invés de ser uma mente cativa a Cristo. O poder do Espírito Santo para nos alertar quando estamos tomando caminhos, quando estamos ferindo pessoas com palavras, quando estamos falando coisas de alguém que não deveríamos estar falando, julgando o nosso irmão. Para que você melhore como filho de Deus e você esteja apto a morar no céu. É isso. Não é para você ser melhor que ninguém. Nunca foi sobre você. Não é sobre isso. É sobre Jesus, apontar Jesus. E a gente só consegue interagir com o resto do mundo que não pertence ainda, né, a Jesus, e consegue interagir com as pessoas que são casa de Satanás, porque nós temos o Espírito Santo. Então, às vezes você chega num ambiente e você não se sente bem, e você tem que conviver naquele ambiente, daqui a pouco você está adoecido na alma. E como a própria palavra de Deus diz, né, que o espírito firme, ele revigora o corpo, ele traz vida, traz saúde. Mas se o espírito estiver abatido, esqueça. O espiritual veio antes do material. O espiritual, até quando Deus falou haja, o espírito já pairava sobre as águas.
O espiritual, ele é importantíssimo. Mais do que isso aqui, gente. Muito mais do que o carro estacionado na garagem. Muito mais do que o espiritual forte. E aí você vai nesses ambientes onde você está convivendo com pessoas que aos pouquinhos te adoecem, porque você não está com o seu Espírito Santo te cuidando, te alertando, te guiando. E daqui a pouco você está uma pessoa doente. Aí você não quer mais ir para a igreja, porque você acha que aquilo tudo é um ritualismo, porque aquilo tudo ali não faz sentido, porque alguém que instituiu e usa a religião como um cabresto para as pessoas que são pobres. Essas teorias todas que existem, né? E não, você precisa andar em ambientes de manifestação do Espírito Santo. Isso é muito necessário. E é nessa comunhão, nessa unidade, que o Senhor ordena a bênção. Inclusive foi quando, em Atos 2, eles estavam reunidos, que veio o Pentecostes. Então, parece uma sopa de letrinhas, uma bagunça, mas esse ensino e esses links que você vai fazendo, essas conexões que você vai fazendo, é do decorrer do tempo em realmente prosseguir em conhecer a Deus e se empenhar em conhecer a Deus com a leitura da palavra de Deus, principalmente. Ela é o pão principal. O devocional é bom, né, que outras pessoas escrevem. É muito importante, é bom, mas o principal, o alimento principal é a própria palavra de Deus. Ela vai te guiando. O Senhor fala comigo sobre qualquer coisa através dos textos da palavra de Deus. E há um interesse em mim, ao estar lendo as Escrituras, falar: Espírito Santo, o Senhor vai falar o que o Senhor quiser falar aqui. E corrigir também. Me corrija quando eu estiver errada. Não me deixa ser enganada, não. E é isso. Que Deus te abençoe. Que você veja esse vídeo, mas você bote em prática aquilo que você aprendeu. E que você comece a conversar mais com o Espírito Santo, porque ele já está dentro de você. Se você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, você recebeu. Se você confessou Jesus diante dos homens, a confissão pública da sua fé e da sua crença, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Começa já a dar voz para ele. Começa a fazer jejum de entretenimento por um tempo. Jejum de séries, jejum de vídeos de Instagram, jejum do próprio Instagram para ficar rolhando, né, como meu marido fala, do exército. Começa a viver assim. Que Deus ele vai se revelar para você. Deus não está escondido para não ser revelado para ninguém. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que está assistindo. Obrigada, Senhor, pela tua doce palavra, porque se somos o que somos, não vem nada de bom de nós. Veio tudo do Senhor. E a tua palavra, Senhor, que foi escrita e ela pode ser verbalizada na boca, Senhor, daqueles que são teus filhos. Elas criam e materializam, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe a pessoa que está assistindo esse vídeo, não só com bênçãos materiais, mas principalmente com a construção interna e silenciosa que o Senhor faz para aqueles que temem ao Senhor e te buscam. Santo e doce Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Ajude essa pessoa, meu Deus, a encontrar descanso em Ti e que ela possa ouvir a Tua voz de maneira clara, que os testemunhos internos, meu Deus do céu, estejam todos os dias, Pai, todos os dias, trazendo para ela clareza de pensamento, clareza, Senhor, de pensamento, que ela não confunda as vozes. É no nome de Jesus que eu te peço, já te agradeço pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer, porque se o Senhor fez na minha vida, o Senhor faz na vida de qualquer pessoa, independente de como ela está, Senhor. Que todo mundo se chegue ao Senhor como está. Vem como está. Só o Senhor pode fazer a transformação. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.